3 de setembro de 2015, um dia histórico para o jornalismo brasileiro. Estou ao lado de uma lenda viva, Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Boa tarde! E neste evento que celebra meio século de jornalismo do Paulo Henrique Amorim, eu estou ao lado da Janine Borba, companheira âncora do Domingo Espetacular da Record. O Paulo Henrique é um cara que tem muita história para contar, né? Então, eu passo com ele 4 horas todos os domingos, ouvindo muitas histórias, e esse livro que ele está lançando hoje aqui é um livro que, de certa forma, eu acompanhei, porque ele durante o programa, ficava fazendo uma revisão de um capítulo ou outro e mostrava uma parte ou outra. O Paulo é um cara que mexe com economia, com política, que é o que ele gosta mesmo, mas é um sujeito muito bem-humorado. E acho que esse livro ele conseguiu fazer essa mistura assim, da economia, da política, do jornalismo e do bom humor, que é a característica principal dele. Se você pensa que o Galvão Bueno é que é o bom em sinuca, eu vou pegar ele na curva. Invente, tente, faça um 92 diferente. Thalita, qual a importância para você de dividir um jornal do tamanho do Domingo Espetacular ao lado de um cara que tem 50 anos de jornalismo? É um mestre do jornalismo, né? Eu tenho 30 anos de idade, ele tem 50 anos de carreira. É um privilégio estar do lado do Paulo Henrique, você aprende com os comentários dele, você aprende com a narração dele, você aprende com a interpretação dele, você aprende com a pausa que ele dá numa cabeça. Às vezes o Paulo não fala nada, ele está assistindo uma reportagem, que a gente fica ali no estúdio, nos bastidores juntos, e uma expressão que ele faz, eu já vejo se ele gostou da matéria, se ele achou confusa a matéria. Então é como se você estivesse numa aula constante. Cada domingo eu aprendo um pouquinho ao lado dele. Eu achei sensacional a capa do livro, esse 4 de quarto poder, que significa a nossa profissão, a imprensa, com uma analogia ao primeiro, que muitas vezes a imprensa se torna primeiro poder. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que ter responsabilidade de quanto a imprensa, o jornalismo afeta na sociedade. Tem que afetar de um lado positivo, não de um lado parcial, partidário, nada disso. Eu acho que nós, como jornalistas, temos que tentar isso, pensar de uma forma imparcial. E eu estou aqui ao lado da Márcia Dutra, apresentadora do Repórter São Paulo na TV Brasil. E eu queria saber de você, Márcia, o que te trouxe até aqui nesta noite? Olha, gente, primeiro, obrigada pela oportunidade de dividir com vocês, alunos da Estácio, a importância desse momento. Hoje o Paulo Henrique está lançando um livro que com certeza vai dar muito o que falar, porque não dá para perder um momento desse, um momento de 50 anos de jornalismo de um profissional como o Paulo Henrique Amorim, que dispensa apresentações. Então, por isso que eu estou e fico feliz de poder dividir esse momento com os alunos da Estácio. Que bom que vocês estão aqui, isso é bacana, isso é fazer jornalismo, isso é estar onde a informação acontece, isso é mostrar que vocês têm vontade de estar acompanhando o que está sendo feito no país, o que está sendo escrito, divulgado, enfim. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de dividir com vocês esse momento tão importante para a história do jornalismo brasileiro, que é o lançamento desse livro do Paulo Henrique Amorim. Paulo, 50 anos de jornalismo, lançando seu livro, O Quarto Poder, uma outra história. Isso. Que história é essa, Paulo Henrique Amorim? É uma história muito interessante. Esse livro pretende contar como se montou a indústria da televisão no Brasil. Eu sou de um tempo em que a gente anotava o que via e as entrevistas que fazia, e eu consegui, depois de um trabalho insano de 1 ano e 3 meses, separar todas as minhas anotações de muitos anos de jornalismo, e aí nesse livro, que tem um pouco da história da televisão brasileira, eu enfio lá os meus depoimentos e os meus testemunhos. E isso é que é o livro. É um trabalho de 4 anos que finalmente hoje nasceu. Ótimo. A gente vê algumas frases polêmicas, como, por exemplo, abre aspas, "O Globo está me sacaneando", frase do senador baiano Antônio Carlos Magalhães. Essa aí é uma frase que o Antônio Carlos Magalhães pronunciou para mim no telefone. Eu estava em Kuala Lumpur, na Malásia, ele estava em Brasília, e eu liguei para ele depois de uma entrevista que eu tinha feito lá em Kuala Lumpur com o Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Henrique Cardoso disse que o Antônio Carlos Magalhães, sem a Globo, era um tigre de papel. Aí eu liguei para ele e ele falou, de fato, os filhos do Roberto Marinho estão me sacaneando.
Estou ao lado do Ricardo Mello. Ele é diretor de jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, a TV Brasil. E ele está aqui prestigiando o evento do amigo Paulo Henrique Amorim. Queria que você falasse um pouco sobre a sua passagem nesse livro. Qual é a sua história junto com a história do Paulo Henrique Amorim? O Paulo, o Jornal da Band, foi criado quando o Paulo saiu da Rede Globo. Ele era o chefe do escritório em Nova York da Globo e chegou ao Brasil com a ideia de fazer um jornal que realmente pusesse o dedo na ferida. Porque o Paulo é um grande jornalista, isso aí é inegável. Pela capacidade investigativa, reportagens e tudo mais. Ficamos 2 anos na Band, depois a coisa se encerrou, mas eu acho que foi um dos períodos mais gratificantes da minha vida de jornalista, ter trabalhado com o Paulo Henrique Amorim. O Tribunal Superior Eleitoral concedeu a Luiz Inácio Lula da Silva o direito de resposta na Rede Bandeirantes. Vejo que vocês estão levando 3 livros, é para a família inteira presentear, como é que vai ser? Na verdade é 4 que tenho na mão dela. 4 livros? Vocês vão presentear, como é que vai ser? Exatamente, nós temos amigos, né? E eu tenho certeza que agora, né, chegando o Natal, vai ser um presente muito interessante para os nossos amigos. Minha esperança é que vocês, jovens, né, que vão abraçar essa profissão maravilhosa, trazendo informação, que a informação ela é uma verdadeira joia no mundo moderno. A minha esperança é que vocês se tornem jornalistas independentes, né, que vão em busca da verdade e não do que querem vender como verdade. O jornalismo, Paulo, ele te deu prestígio, te deu fama, te deu credibilidade e te deu um amor também. Sua esposa é jornalista? A minha mulher é jornalista e hoje trabalhamos juntos no blog Conversa Fiada e ela em boa parte responsável pela produção e promoção desse livro, O Quarto Poder. Georgia Pinheiro, diretora executiva do blog Conversa Fiada, esposa do Paulo Henrique Amorim. Como você vê os 50 anos do Paulo Henrique e o seu trabalho no blog? Como é que funciona, Georgia? Eu acho que esses 50 anos de jornalismo de Paulo Henrique, ele nada mais é do que um grande exemplo para todos nós. E eu que trabalho no Conversa Fiada, que estou ali todos os dias com o Paulo, matando um leão por dia, a gente sabe que esse dia de hoje, o lançamento do livro O Quarto Poder, uma outra história, é muito importante para todos nós. É importante para o Paulo, é importante para mim, é importante para os nossos leitores e é importante também para os jornalistas. Os jornalistas que hoje estão nas faculdades, os jornalistas, a pessoa que pensa em fazer jornalismo, eu acho que esse livro do Paulo vai se tornar um marco no jornalismo brasileiro. Que dica você dá para um estudante de jornalismo para a gente finalizar? Olha, eu dou aquela dica daquele jogador de basquete, Oscar Schmidt. Ele dizia assim, você sabe que ele foi o maior cestinha da história do basquete mundial. O Oscar diz assim, quanto mais eu treinava, mais sorte eu tinha. Maravilha, Paulo. Que venham mais 50 anos de muito sucesso. Mais 50? Mais 50. Oba! Obrigado, Paulo Henrique Amorim. Obrigado, Paulo.